Gastei 20 mil euros numa viagem de família para o Algarve, sonhando com momentos felizes ao lado dos meus entes queridos. Mas no aeroporto, o meu filho disse: esqueci-me de comprar o teu bilhete. Volta para casa. Eles tinham planeado deixar-me para trás como se eu fosse lixo, desde o início. 3 semanas depois, eles regressaram, os olhos arregalados quando viram um homem de fato ao meu lado, porque este homem estava pronto para destruir o mundo deles. Antes de continuarmos, por favor, subscreva o canal e escreva nos comentários que horas são onde está agora. Pai, tenho mais notícias. A voz do Simão cortou o barulho do terminal como uma faca. Parei a meio de um passo, a minha mala de rodinhas a embater na minha perna. O balcão de check-in da TAP Air Portugal estendia-se à nossa frente, apinhado, com famílias a arrastar malas grandes demais e colares de flores. Que tipo de mais notícias? Perguntei, embora algo no tom dele já me fizesse sentir um aperto no estômago. Ele não me olhou nos olhos. Em vez disso, fixou o painel de partidas. Com as mãos enfiadas nos bolsos, disse: esqueci-me de comprar o teu bilhete. As palavras pairaram no ar como fumo à nossa volta. Viajantes passavam apressados com cartões de embarque na mão, o seu entusiasmo com praias e jantares ao pôr do sol a soar de repente como uma zombaria. Esqueceste-te? A minha voz saiu mais fraca do que queria. Simão, planeamos estas férias durante 3 meses. Eu sei. Ele finalmente olhou para mim, mas apenas por um instante. Havia tanta coisa para coordenar, e com o trabalho a ser uma loucura. Eu dei-te 20 mil euros, disse, o número pesando na minha língua. Para todos nós, toda a família. Sim, e estamos gratos, pai. A sério? Simão olhou para o relógio, depois para as portas de embarque. Mas o problema é que o voo está quase a embarcar. Já me dirigia ao balcão de check-in, arrastando a mala atrás de mim. As rodas prenderam-se em algo, puxando o meu ombro, mas continuei. Isto era resolvível. Tinha de ser. Com licença. Chamei a mulher atrás do balcão. O uniforme dela era azul impecável. O sorriso profissional. Preciso de verificar que voos tem disponíveis para Faro hoje. Ela digitou algo no computador. Certamente, senhor. Qual é o nome da reserva? Luiz Almeida? Mas parece que há um problema com a minha reserva. Mais digitação, uma pausa. O sorriso dela vacilou ligeiramente. Não vejo nenhuma reserva com esse nome, senhor. Tenha certeza de que foi feita com a TAP. O meu peito apertou. Tem de estar aí, a minha família. Virei-me para procurar o Simão, mas ele já estava a alguns metros a andar de um lado para o outro, perto da entrada do controlo de segurança. Deixe-me tentar uma busca mais ampla, ofereceu a funcionária. Que datas pretende viajar? Hoje? Agora? O meu filho e a família dele já devem ter os bilhetes. Ela assentiu, os dedos voando sobre o teclado. O ecrã refletia-se nos óculos dela enquanto navegava pelas opções. Vejo uma reserva para Simão Almeida, grupo de 4 pessoas, com partida às 16 horas e 15 minutos. Mas não há nenhum Luiz Almeida nessa reserva. O terminal pareceu inclinar-se ligeiramente. Isso é impossível. Verifique novamente. Já verifiquei 2 vezes, senhor. Quer que veja o que está disponível em stand-by. Uma centelha de esperança. Sim, qualquer coisa. Lamento, mas estamos completamente cheios hoje. Há uma conferência em Faro e amanhã, primeira classe? Pago o que for preciso. Simão apareceu ao meu lado, a mão fechando-se no meu braço. Pai, precisamos de falar. Sacudiu. Agora não, estamos a resolver isto. Não, não estamos. O aperto dele intensificou-se, puxando-me do balcão. Isto não vai funcionar. A funcionária observava-nos com crescente preocupação. Outros passageiros começaram a olhar. Uma criança pequena apontou para a minha mala que tombara quando o Simão me agarrou. O que queres dizer com não vai funcionar? Endireitei a mala, as mãos a tremer ligeiramente. Tem de haver outra companhia. Outro voo. Pai, ouve-me. A voz do Simão tinha um tom cortante que eu nunca ouvira antes. As férias estão a acontecer. Hoje. Agora. A minha família já passou pela segurança, então encontramos outra forma de eu ir. Não. A palavra foi seca. Final. Não vamos. O painel de partidas piscou, atualizando horários. As atribuições de portas mudaram. O voo das 16 horas e 15 minutos para Faro mostrava agora última chamada para embarque, em letras vermelhas.
Simão, estás a assustar-me. O que estava a acontecer? Ele verificou o relógio de novo, mais agressivamente desta vez. O que estava a acontecer é que precisas de ir para casa, pai. Nós conseguimos gerir as férias de alguma forma. Gerir? A minha voz falhou. Eu paguei tudo. O hotel, o aluguer do carro, as atividades para as crianças e nós. Agradecemos isso. Mas agora ficar aqui a discutir não ajuda ninguém. O ar-condicionado do terminal zumbia acima, mas eu sentia calor. Tontura. Nada fazia sentido. 3 meses de planeamento. 20.000 euros. Jantares de família onde discutimos mergulho e jantares ao pôr do sol. E agora, o Simão agia como se eu fosse um inconveniente. Vai para casa, repetiu, já recuando para o controlo de segurança. Ligamos-te do hotel. Foi então que vi nos olhos dele. Não era pânico por um bilhete esquecido. Não era culpa por um erro. Era alívio. Simão virou-se e caminhou para a porta de embarque, deixando-me ao lado da minha mala no meio do terminal, vendo o meu filho desaparecer na multidão, como se tivesse planeado este momento desde o início. O balcão da TAP tornou-se de repente a minha única âncora num mundo a girar. Aproximei-me da mesma funcionária que me reconheceu imediatamente. Senhor, conseguiu resolver as coisas com a sua família? Na verdade, preciso que verifique algo para mim. A minha voz soava mais firme do que eu me sentia. Essa reserva em nome de Simão Almeida. Quando foi feita, ela hesitou, olhando para onde o Simão desaparecera. Não devo partilhar detalhes de reservas, mas os dedos dela moveram-se pelo teclado. Mostra aqui que foi feita há 6 semanas. Grupo de 4, 2 adultos, 2 crianças. 6 semanas. Não 3 meses, quando começamos a discutir as férias. Não na última semana, quando o Simão disse que estava a finalizar tudo. 6 semanas, quando ele já decidira que eu não seria incluído. E não houve alterações para adicionar mais passageiros? Não, senhor. A reserva permaneceu inalterada desde o início. As minhas pernas fraquejaram. Agarrei a borda do balcão, o metal fresco sob as minhas palmas. E outras companhias? Alguma coisa para Faro hoje, amanhã, esta semana? Ela verificou, a expressão cada vez mais solidária a cada busca. É a temporada de conferências. A Ryanair tem uma lista de espera de 47 pessoas. A EasyJet está cheia até terça-feira. As palavras sabiam a amargo. A essa altura, as férias estariam meio acabadas. Há uma opção, ofereceu ela baixinho. A TAP tem um voo noturno hoje com 2 escalas. Chega quinta-feira à tarde, mas é bastante caro sem reserva antecipada. Quanto? 1.800 euros. Estendi a mão para a carteira, mas parei. Ao longe, conseguia ver a porta do voo para Faro. O Simão estaria lá agora, provavelmente a mandar mensagens a Fernanda dizendo que tudo estava resolvido. O problema tinha sido tratado. Senhor, a voz da funcionária parecia vir de longe. Ele sabia, disse, mais para mim do que para ela. Sempre soube. Desculpe-me. Olhei para o rosto gentil dela, a preocupação genuína por um velho confuso, e de repente senti-me envergonhado. Isto não era problema dela. Era assunto de família, a verdade feia que deveria ficar em privado. O voo, disse, ainda está a embarcar. A última chamada foi há 10 minutos. Provavelmente estão a fechar as portas agora. Como se chamado pelas palavras dela, um anúncio ecoou pelo intercomunicador. O voo 447 da TAP Air Portugal para Faro está agora fechado para embarque. Todos os passageiros com bilhete devem estar a bordo. Virei-me para a porta. Mesmo daqui, conseguia ver os últimos retardatários a correr pelo corredor. Crianças atrás, malas de mão a balançar. Famílias a caminho do paraíso juntas. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Simão. Desculpa, pai. Ligamos do hotel. Cuida de ti. Cuida de ti. Como se eu fosse um fardo que ele finalmente conseguira largar. A funcionária pigarreou suavemente. Sobre aquele voo noturno, senhor. Quer que o reserve enquanto decide? Olhei para o ecrã do telemóvel, sem explicações, sem um pedido de desculpas verdadeiro. Apenas um despedimento casual após levar 20.000 euros e 3 meses da minha excitação. Não, disse, guardando o telemóvel no bolso. Não, acho que não. Tenha certeza. Posso reservá-lo por 15 minutos, porque de repente, ali no terminal, com o cheiro a café e o som de malas a rolar à minha volta, percebi algo importante. Não se tratava de um bilhete esquecido, de má organização ou até da egoísmo do Simão. Era sobre quem eles pensavam que eu era,
quem achavam que podiam tratar como um tolo. O painel de partidas atualizou novamente. O voo 447 para Faro mostrava agora partiu em letras pretas. O Simão e a família estavam no ar, provavelmente a brindar com bebidas de cortesia, congratulando-se por umas férias bem merecidas. Peguei na mala e caminhei para a saída, mas não estava derrotado, não mais. Cada passo afastado daquela porta era um passo em direção à clareza. Eles fizeram um cálculo sobre o Luiz Almeida. Decidiram que eu iria para casa em silêncio. Talvez reclamasse um pouco, mas acabaria por aceitar ser descartado. Estavam prestes a descobrir como estavam enganados. As portas automáticas abriram-se e saí para o ar da tarde, já a planear o meu próximo passo. Atrás de mim, o terminal vibrava com viajantes a caminho dos seus destinos. Eu também estava a caminho do meu, só não era o que eles esperavam. A fila de táxis era mais longa do que esperava, mas agradeci a espera. Deu-me tempo para pensar, para deixar as peças assentarem como sedimentos numa água agitada. Para onde? Perguntou o motorista enquanto eu colocava a mala na bagageira. Era de meia idade, com ar cansado, provavelmente a lidar com o trânsito do aeroporto o dia todo. Lisboa, bairro do Restelo. Instalei-me no banco traseiro, ainda com o telemóvel na mão, onde a mensagem patética do Simão brilhava no ecrã. Enquanto saíamos do aeroporto de Lisboa, olhei para a paisagem familiar da cidade. O Tejo estendia-se abaixo, salpicado de casas onde outras famílias provavelmente se sentavam para jantar juntas, partilhando seus dias, fazendo planos, não calculando como excluir o próprio pai. Dia difícil? Perguntou o motorista, olhando-me pelo retrovisor. A ficar mais difícil a cada minuto. Não era de falar com estranhos, mas algo na anonimidade do táxi tornava isso mais fácil. Já teve a sua família a virar-se contra si. Ele riu, mas sem humor. Meu amigo, tenho ex-mulheres que planeiam a minha queda há anos. Famílias são os que sabem exatamente onde enfiar a faca. A faca. Era exatamente assim que parecia. Afiada, precisa, apontada a algo vital. Enquanto atravessávamos a ponte 25 de abril, comecei a revisitar conversas dos últimos meses. Março, quando mencionei pela primeira vez querer fazer algo especial para os netos. O entusiasmo imediato do Simão. Pai, é uma ótima ideia. Deixa tudo comigo, abril. Quando nos sentamos à mesa da Fernanda, a ver folhetos de hotéis, a Patrícia quase a saltar da cadeira. Oh, Luiz, isto é tão generoso da tua parte. O Sebastião a assentir, mais calado que o habitual, mas aparentemente de acordo. Mas agora, olhando para trás, conseguia ver os sinais. A forma como o Simão insistiu em tratar de todas as reservas sozinho. A sugestão da Fernanda de que eu talvez ficasse mais confortável num hotel diferente, só para o caso de as crianças serem muito barulhentas. O comentário da Patrícia sobre como as pessoas mais velhas por vezes preferem atividades diferentes. Estiveram a preparar-me para esperar a separação desde o início. Sabe qual é a pior parte? Disse a reflexão do motorista. Qual? Eles pensaram que eu ia simplesmente aceitar, deitar-me e fingir de morto. Vai provar que estão enganados? Observei a ponte 25 de abril aproximar-se, os cabos a formar padrões geométricos contra o céu da tarde. Tenho 68 anos, trabalhei 43 anos como engenheiro. Criei um filho que aparentemente acha que sou algum tipo de idiota, mas não sobrevivi tanto tempo deixando que me pisassem. O motorista riu. Agora é que está a falar, amigo. O meu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez da Fernanda. Desculpa a confusão, pai Almeida. Vamos trazer-te algo giro do Algarve. Confusão, como se fosse um erro administrativo, em vez de uma traição deliberada. Pensei nos 20 mil euros que transferi para a conta do Simão há 6 semanas. Para as férias, ele disse. Mais fácil reservar tudo de uma só fonte. Como confiei nele facilmente. Como fui completamente enganado. Mas enquanto saíamos para a autoestrada A2, em direção à minha casa vazia no Restelo, algo mudou dentro de mim. A dor ainda lá estava, aguda e fresca, mas por baixo havia algo mais duro. Algo que vinha ganhando pressão, como água atrás de uma barragem. Eles queriam tratar-me como um velho caduco que podia ser descartado quando conveniente. Queriam levar o meu dinheiro e excluir-me das férias dos meus próprios netos. Tudo bem, mas estavam prestes a descobrir que este velho ainda tinha alguns truques na manga.
O táxi encostou na minha entrada enquanto o sol começava a descer atrás das colinas do Restelo. A casa parecia exatamente como a deixei há 3 horas. Arrumada, silenciosa, pronta para uma semana de ausência. Mas eu não era o mesmo homem que trancara aquela porta com entusiasmo e antecipação. São 47,50 €, disse o motorista. Entreguei-lhe 60. Fique com o troco e obrigado pela conversa. O que quer que esteja a planear, disse ele com um sorriso. Espero que eles mereçam. Enquanto via as luzes traseiras dele desaparecerem pela rua, tirei o telemóvel e desci até um número que não ligava há meses. Bruno Henriques, o meu advogado. Se o Simão queria brincar com 20 mil €, podíamos brincar. Mas, primeiro, tinha alguma pesquisa a fazer. A chave girou na porta de entrada com o mesmo clique familiar de sempre, mas tudo parecia diferente agora. Arrastei a mala pelo limiar, as rodas a prenderem-se no tapete que comprara com a Margarida há 20 anos. Casa, onde planeava estar a fazer as malas para o Algarve esta noite. Em vez disso, a desfazer malas de lado nenhum, vesti o meu casaco de malha confortável e calças de algodão velhas. O tipo que o Simão sempre disse que me fazia parecer um professor velho. Esta noite, isso parecia apropriado. Tinha estudo para fazer. O meu escritório estava exatamente como o deixei de manhã. A secretária de Carvalho da Margarida posicionada junto à janela, armários de arquivo alinhados contra a parede, como soldados em sentido. Tudo organizado, tudo no seu lugar, ao contrário da minha família. A pasta das férias estava na segunda gaveta, com a etiqueta Algarve 2025, na minha caligrafia cuidadosa. Puxei-a e espalhei o conteúdo pela superfície de couro da secretária. 23 documentos, cada um representando uma peça da minha confiança que fora sistematicamente traída. Fatura da agência de viagens. 20 mil € transferidos para a conta do Simão há 6 semanas. Confirmação do hotel, Vila Vita Park, suítes com vista para o mar, 7 hóspedes, 10 noites. Contei os nomes: Simão, Fernanda, Patrícia, Sebastião, Mia, Ethan e Margarida Almeida. Margarida, a minha esposa, falecida há 3 anos. Eles realmente colocaram o nome da Margarida em vez do meu. A reserva que o meu dinheiro pagou nem sequer me incluía. A minha mão tremia enquanto pegava no folheto do hotel. Fotos de pôres do sol magníficos, famílias a brincar em águas cristalinas, gerações reunidas à volta de mesas de jantar. Tudo o que discutimos durante aquelas sessões de planeamento familiar. Pai, vais adorar a suíte com vista para o mar, dissera o Simão. As crianças vão ter memórias tão incríveis, acrescentara a Fernanda. Tudo mentiras. Peguei no telefone, não o telemóvel, mas o telefone fixo que a Margarida insistira em manter. Algo neste momento exigia o peso de uma ligação real, não a conveniência sem fios. O serviço de informações conectou-me ao Vila Vita Park. Reservas, aqui é a Kátia. Como posso ajudar? A voz dela tinha aquele calor ensaiado típico do Algarve, do tipo que treinam os trabalhadores de hotelaria a aperfeiçoar. Preciso de cancelar uma reserva em nome de Almeida. Deixe-me verificar. Almeida, sim. Vejo uma reserva para 7 hóspedes. Check-in amanhã. Suítes com vista para o mar, 10 noites. Tenha certeza de que quer cancelar? O nosso resort é lindo nesta altura do ano, completamente certo. Posso perguntar por quê? Talvez possa oferecer alternativas, tipos de quartos diferentes, estadias parciais, sem alternativas. Cancele tudo. Uma pausa. Ouvia digitar, provavelmente tentando entender por que alguém cancelaria uma reserva tão cara. Sênior. Almeida, devo informá-lo de que cancelar tão próximo da chegada terá penalidades significativas. A taxa de cancelamento total será de 3.200 €, menos do que gastaria em combustível num ano. Está bem. Senhor, tenha certeza? É uma reserva substancial. Talvez se falasse com o nosso gerente de serviços aos hóspedes. Cancele agora, por favor. Mais digitação, o som de uma impressora, negócios oficiais a serem conduzidos. O cancelamento está processado. Deverá receber a confirmação por e-mail dentro de 1 hora. Há mais alguma coisa em que possa ajudar hoje? Na verdade, sim. Quando alguém chegar amanhã esperando essa reserva, o que lhes dirá? Informá-los-ei de que a reserva foi cancelada pelo titular principal às 18h47, hora de Lisboa, a 15 de maio. Perfeito. O Simão saberia exatamente quando agir.
E, mais importante, saberia que foi deliberado. Obrigado, Kátia. Foi muito útil. Desliguei e olhei para os papéis espalhados na secretária. No canto, uma foto emoldurada do último Natal. Simão, Fernanda, as crianças Patrícia e Sebastião, todos reunidos à volta da minha árvore, a abrir presentes que comprei, a comer um jantar que paguei para ser servido, todos a sorrir para o velho generoso e tolo. Bem, a parte generosa acabou. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto de maneira diferente das últimas semanas. Pela primeira vez desde que começamos a planear estas férias, dormi profundamente, sem sonhos, completamente, sem ansiedade sobre fazer malas, sem entusiasmo por ver o rosto da Patrícia quando visse o mar pela primeira vez, sem listas mentais de atividades que os netos poderiam gostar. Apenas paz. Tomei banho, vesti roupas frescas e fui para a cozinha. A velha cafeteira borbulhava alegremente no balcão, enchendo a casa com o mesmo aroma de café que cumprimentava a Margarida e a mim durante 43 anos de casamento. O meu telemóvel estava a carregar no balcão, onde o deixei. O ecrã mostrava chamadas perdidas, mas ignorei-as enquanto servia o café e adicionava natas. Algumas conversas exigiam preparação adequada. Finalmente, peguei no aparelho. 56 chamadas perdidas, todas do mesmo número do Algarve. O registro de chamadas contava a história melhor que qualquer romance. 23 horas e 47 minutos, hora do Algarve. Depois 23 horas e 52 minutos, depois meia-noite e 3 minutos, a cada 15 minutos durante a noite 4 horas e 30 minutos, 5 horas e 15 minutos, 6 horas. O Simão esteve acordado a noite toda. Entre as chamadas, mensagens de texto. Percorri-as vendo o pânico escalar em tempo real. Pai, liga-me de volta. Urgente. O hotel diz que cancelaste tudo. Pai, isto não tem graça. Liga agora. As crianças estão a chorar. Não temos onde ficar. Liga-me de volta. Os carimbos de hora pintavam um quadro claro. A família chegou ao Villa Vita Park por volta das 15 horas, hora do Algarve, ontem. 18 horas, hora de Lisboa, exatamente quando desliguei com a Kátia. Eles aproximaram-se do belo balcão do resort, excitados e cansados da viagem, provavelmente já a planear o primeiro jantar ao pôr do sol, e descobriram que não tinham quartos. Levei o café para a sala e sentei-me na minha poltrona favorita junto à janela. Lá fora, o meu vizinho passeava o seu Golden Retriever, o mesmo percurso que faziam todas as manhãs há 12 anos. Uma rotina normal de terça-feira para todos os outros. O meu telemóvel vibrou com outra chamada, número do Algarve. Deixei tocar. A notificação de voicemail apareceu momentos depois. Reproduzia. Pai, não sei o que pensas que estás a conseguir, mas precisas de resolver isto agora. Passamos a noite no átrio do hotel. A Patrícia não parou de chorar. As crianças não entendem o que está a acontecer. Isto é cruel e desnecessário, e completamente diferente de ti. Liga-me de volta e resolve esta confusão cruel e desnecessário. Escolha interessante de palavras para alguém que deixou o pai abandonado num aeroporto. O café estava perfeito. Mistura brasileira, moída na manhã de ontem quando ainda acreditava em férias de família, risos de crianças e 3 gerações a criar memórias juntas. Coloquei a chávena na mesinha lateral e peguei no telemóvel, descendo até o número do Simão no Algarve. O meu dedo pairou sobre o botão de chamada. 6 semanas de planeamento, 20.000 euros transferidos sem questionar. 3 meses de conversas entusiasmadas sobre mergulho e jantares ao pôr do sol e ensinar a Mia a fazer bodyboard. Tudo orquestrado para me excluir. O Simão queria falar agora? Após 56 chamadas sem resposta e mensagens que conseguiam culpar todos menos ele próprio? Perfeito. Eu também tinha coisas a dizer. Pressionei o botão de chamada. O Simão atendeu antes do primeiro toque terminar. Pai, finalmente! O que raio está a acontecer? O hotel diz que cancelaste toda a nossa reserva. A voz dele vinha tão alta que tive de afastar o telemóvel do ouvido. Ao fundo ouvia outras vozes. A Fernanda a dizer algo sobre um desastre completo. Uma das crianças a chorar. Olá, Simão. Como estão as tuas férias? Não jogues comigo. Não temos onde ficar. Percebes o que fizeste? Peguei no meu bloco de notas, aquele que a Margarida guardava junto ao telefone para mensagens. Algumas conversas precisavam de documentação. Na verdade, percebo perfeitamente. Diz-me, quando planeaste deixar-me no aeroporto ontem, onde exatamente esperavas que eu passasse as minhas férias? Uma pausa.
As vozes ao fundo calaram-se. Pai, isso foi completamente diferente. Isto é sobre crianças inocentes que... Havia crianças inocentes envolvidas quando me excluíste deliberadamente depois de levares os meus 20.000 euros. Não é a mesma coisa. Anotei a hora. 8h03. Lisboa. 5h03. Algarve. A voz do Simão carregava o cansaço de quem esteve acordado toda a noite em modo de crise. Ajuda-me a entender a diferença, filho. A diferença é que estamos presos num lugar estranho sem dinheiro e com crianças que não entendem por que as férias delas foram arruinadas. Interessante. Ontem disseste-me para simplesmente ir para casa quando fiquei preso num aeroporto estranho. O que mudou? A voz da Fernanda cresceu ao fundo. Simão, fala-lhe dos cartões de crédito. Cartões de crédito. Anotei. Pai, não podemos pagar outro hotel. Está tudo cheio por causa de uma conferência. Pusemos a viagem inteira no cartão esperando pagar com... esperando circunstâncias diferentes. Queres dizer, esperando pagar com o meu dinheiro enquanto eu ficava em casa como um móvel descartado? Para de ser dramático. Isto já não é sobre ti. É sobre a Patrícia e as crianças. Tornou-se sobre mim no momento em que levaste o meu dinheiro e me excluíste das férias dos meus próprios netos. A voz do Simão endureceu. Está bem, queres jogar duro? Quando voltar a Lisboa, vais arrepender-te disto. Achas que podes manipular esta família com dinheiro? Anotei palavra por palavra. Vais arrepender-te disto. Simão, estás a ameaçar-me? Estou a prometer-te que as ações têm consequências, velho. Velho, anotei isso também. Tens toda a razão sobre consequências. Por exemplo, a consequência de trair a confiança de alguém é que deixam de confiar em ti. Isto é ridículo. Estás a punir crianças porque ficaste magoado. Estou a ensinar aos adultos que roubar 20.000 euros e abandonar membros da família tem repercussões. Nós não roubamos nada. Deste-nos esse dinheiro para umas férias de família, que por definição inclui família. Silêncio. Exceto pela voz da Patrícia ao longe, algo sobre nunca devíamos ter ouvido e isto é um desastre. O Simão tentou uma abordagem diferente. Pai, olha, talvez tenhamos lidado mal com as coisas ontem, mas agora precisamos de focar-nos em resolver a situação. Podes ligar para o hotel e... Não. O que queres dizer com não? Quero dizer a palavra não, Simão. É o que devias ter ouvido ontem quando sugeriste que eu simplesmente fosse para casa e perdesse as férias dos meus netos. Isto é loucura. Estás a agir como um vingativo. Desliguei. A sala ficou perfeitamente silenciosa após os gritos do Simão. Lá fora, um beija-flor pairava perto do alimentador antigo da Margarida. As asas um borrão verde contra a luz da manhã. Olhei para o meu bloco de notas. Ameaças, insultos, admissões financeiras, zero responsabilidade. O telemóvel começou a tocar novamente. Número do Algarve. Desliguei-o e terminei o meu café, observando o beija-flor navegar entre as flores com propósito e precisão. Algumas lições não podiam ser ensinadas com palavras. Olhei para o meu bloco de notas, onde as ameaças do Simão me encaravam em tinta preta. Vais arrepender-te disto, velho. As palavras pareciam ainda mais feias escritas do que soaram pelo telefone. A poltrona de leitura da Margarida estava vazia junto à janela, a luz da tarde a cruzar os almofadões florais que ela escolhera há 30 anos. Quase podia vê-la ali, as mãos cruzadas no colo, esperando que eu fizesse a pergunta certa. O que farias, Margarida? Mas eu já sabia. A Margarida nunca deixou ninguém passar por cima dela, nem quando isso lhe custou amizades ou o conforto familiar. Ela construíra uma carreira na enfermagem, enfrentando médicos que achavam que as mulheres deviam ficar na sombra. Às vezes a bondade é confundida com fraqueza, costumava dizer. Não deixes que as pessoas confundam as duas, Luiz. Fui bondoso com o Simão toda a vida. Paguei a universidade quando ele teve dificuldades com as notas. Assinei o contrato do primeiro apartamento quando ninguém confiava nele. Cobri prestações da hipoteca durante 3 mudanças de emprego. Financiei férias familiares, material escolar para os netos, contas médicas quando a Fernanda precisou de cirurgia. Bondade.
Tudo interpretado como fraqueza. O meu escritório parecia agora um terreno sagrado, onde decisões importantes são tomadas. Abri o armário de arquivo que a Margarida organizara tão perfeitamente, cada pasta etiquetada na sua caligrafia cuidadosa. Financeiro, apoio familiar. Continham as provas de 20 anos de generosidade, extratos bancários mostrando transferências mensais para a empresa de hipotecas do Simão, recibos das aulas de violino da Mia e do equipamento de futebol do Ethan, contas médicas que paguei discretamente quando a Patrícia precisou de uma prótese na anca, contribuições para fundos universitários, presentes de aniversário, bônus de Natal disfarçados de empréstimos nunca pagos, 47 mil euros só no último ano. Encontrei o cartão de visita do Bruno Henriques atrás da lista de contactos de emergência da Margarida. Henriques e Associados, Planeamento Patrimonial e Direito de Família. Trabalhamos juntos quando a Margarida morreu, tratando dos assuntos dela com a precisão profissional que tornava os tempos difíceis geríveis. O Bruno entendia o peso das obrigações familiares. Também entenderia quando essas obrigações se tornavam exploração. A minha carteira de investimentos estava na gaveta inferior, extratos mostrando a acumulação cuidadosa de 43 anos em engenharia, valorização imobiliária, contas de reforma, poupanças, obrigações, opções de ações de empresas tecnológicas para as quais consultei após a reforma oficial. O Simão não fazia ideia do que estava prestes a perder. O sol da tarde inclinava-se agora, lançando sombras longas pela secretária. Algures no Algarve, o meu filho provavelmente ainda tentava arranjar acomodações alternativas, convencido de que isto era uma frustração temporária, que podia manipular com a combinação certa de culpa e intimidação. Estava prestes a aprender a diferença entre temporário e permanente. Peguei no telefone, o cartão do Bruno firme na minha outra mão. Os números pareciam significativos enquanto discava, como coordenadas para um destino que evitara toda a vida. Justiça não era o mesmo que vingança. A Margarida também me ensinou isso. A vingança era emocional, desordenada, insatisfatória. A justiça era limpa, proporcional, educativa. O Simão queria jogar duro? Perfeito. Passei 4 décadas em negociações corporativas com homens que achavam que um diploma de engenharia te tornava mole. Nenhum deles cometeu esse erro 2 vezes. O telefone tocou uma vez, 2. A recepcionista do Bruno atendeu com calor profissional. Henriques e Associados, como posso ajudar? Gabinete do Bruno Henriques, fala a Joana. Fala Luiz Almeida. Preciso de marcar uma consulta urgente com o Bruno sobre planeamento patrimonial. A consulta foi marcada para a tarde seguinte. Dormi melhor nessa noite do que desde que este pesadelo começou. Acordei revigorado e lúcido para a viagem até ao centro de Lisboa. O escritório do Bruno ocupava o 15º andar de uma torre de vidro, com vista para o Tejo, todo em mármore polido e painéis de madeira caros. O tipo de espaço que cobra por hora e entrega resultados que valem cada cêntimo. Luiz, entra. O Bruno levantou-se para me cumprimentar, o aperto de mão firme e tranquilizador. Aos 55 anos, ele carregava a confiança de quem passou décadas a resolver problemas complicados dos outros. Sentei-me na cadeira de couro em frente à secretária de Mogno e espalhei a minha documentação como provas num julgamento. Extratos bancários, recibos, mensagens ameaçadoras, notas da chamada de ontem. Qual é a situação? Perguntou o Bruno pegando num bloco de notas. O meu filho mostrou-me quem ele realmente é. Preciso de proteção legal contra a ganância dele. A história saiu de forma metódica, cronológica. As férias familiares planeadas, a exclusão deliberada do Simão no aeroporto, o cancelamento do hotel, 56 chamadas desesperadas e finalmente aquelas ameaças feias quando percebeu que não seria manipulado. O Bruno tomou notas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras que revelavam a sua experiência em disputas familiares. Há quanto tempo existe esta dependência financeira? 20 anos no mínimo. Tenho documentação desde a primeira hipoteca dele. E as ameaças foram específicas? Escrevi-as verbatim. Deslizei o bloco pela secretária. Vais arrepender-te disto, velho. As ações têm consequências. O Bruno estudou as notas, a expressão ficando mais séria. Luiz, isto parece tentativa de coerção financeira. Em Portugal, isso é motivo para deserdar, com proteção legal contra contestações. O que significa? Significa que se escolheres modificar o teu testamento, podemos estruturá-lo para resistir a qualquer tentativa do Simão de o contestar em tribunal.
O alívio foi físico, como largar um peso que carregava sem perceber. Quero-o completamente excluído, disse. Tudo o que construí vai para organizações que realmente o usarão para o bem. O Bruno abriu o computador e puxou modelos de planeamento patrimonial. Deixa-me explicar-te as opções. Podemos criar um novo testamento com beneficiários de caridade, incluindo linguagem específica sobre por que o Simão é excluído. Durante a hora seguinte, discutimos detalhes. A Fundação para a Educação Infantil de Lisboa receberia a maior parte do meu patrimônio. Bolsas de estudo em engenharia na Universidade de Lisboa teriam uma dotação substancial. Serviços para idosos, programas de desenvolvimento comunitário, assistência a veteranos, causas que importavam, geridas por pessoas que entendiam a responsabilidade. A documentação que forneceste mostra um padrão claro de exploração financeira, disse o Bruno, revisando os meus extratos bancários. Combinado com a linguagem ameaçadora, temos bases sólidas para a deserdação. Quanto tempo vai demorar? Posso ter os documentos prontos para assinatura na próxima semana. Precisaremos de testemunhas, autenticação notarial e recomendo uma gravação em vídeo da assinatura para documentar a tua competência mental, o que for preciso. O Bruno recostou-se na cadeira, estudando-me com a atenção cuidadosa de quem se assegura de que o cliente entende as implicações. Luiz, isto é permanente. Uma vez executado, mudará fundamentalmente as tuas relações familiares. Eles mudaram primeiro, disse. Eu só estou a tornar oficial. E estás certo disso? Sem segundas ideias sobre os netos? Pensei na Mia e no Ethan, os rostos inocentes nos jantares familiares que financiei, nas festas de aniversário que tornei possíveis. As crianças estarão melhor servidas por programas de bolsas do que herdando o dinheiro que o pai delas controlaria. O Bruno assentiu, aparentemente satisfeito com o meu raciocínio. Então, vamos prosseguir. Vou redigir documentos abrangentes, excluindo o Simão completamente, enquanto protejo os teus desejos de contestações legais. Apertamos as mãos ao fim da reunião, o aperto dele transmitindo competência profissional e compreensão pessoal. Ligo-te quando estiver tudo pronto para a assinatura. Ao sair pelo átrio de mármore, senti-me mais leve do que em anos. A lei estava do meu lado. A justiça seria feita e o Simão finalmente aprenderia que as ações realmente têm consequências. A semana passou pacificamente, preenchida com a rotina que negligenciei durante meses de planeamento das férias. Caminhadas matinais pelo bairro do Restelo, leituras à tarde na poltrona da Margarida, refeições noturnas preparadas sem pressa para acomodar chamadas ou visitas familiares. Não mais verificar o telemóvel constantemente por atualizações do Simão sobre os preparativos de viagem. Não mais perguntar-me se a Patrícia gostaria das reservas de restaurantes que fiz, ou se o Sebastião precisava de atividades diferentes para a sua artrite. Apenas silêncio. Dias organizados enquanto o Bruno preparava os documentos legais que mudariam tudo. Na sexta-feira à tarde, o telefone tocou. Gabinete do Bruno. Luiz, os documentos estão prontos. Podes vir na segunda-feira para a assinatura? Absolutamente. Só para confirmar. Ainda estás comprometido com estas mudanças? Mais do que nunca. A segunda-feira encontrou-me de volta ao escritório do Bruno no centro de Lisboa. Mas desta vez a sala de conferências continha pessoas adicionais. A secretária dele, a senhora Costa, e um assistente jurídico chamado David, sentaram-se à mesa polida com carimbos notariais e formulários oficiais dispostos como instrumentos cirúrgicos. Isto é uma execução formal de testamento, explicou o Bruno, sentando-se. Tudo precisa de ser testemunhado e autenticado para evitar contestações futuras. O Novo Testamento estava aberto à minha frente. 23 páginas de linguagem legal que traduziam a minha raiva em consequências permanentes, página após página. Detalhavam a exclusão do Simão Almeida de qualquer herança, o estabelecimento de fundos de caridade, a designação do Bruno como executor com autoridade total para distribuir os bens segundo os meus desejos. Deixe-me ler as disposições principais em voz alta, disse o Bruno, a voz carregando a gravidade de uma cerimônia legal. O testador, Luiz Almeida, estando em pleno uso das suas faculdades mentais e com julgamento claro, exclui o seu filho, Simão Almeida, de toda a herança devido à demonstração de exploração financeira e comportamento ameaçador contra o testador.
As palavras pareciam poderosas, finais. Além disso, o testador designa as seguintes organizações de caridade como beneficiárias principais. O Bruno continuou pela lista que construíramos cuidadosamente. A Fundação para a Educação Infantil de Lisboa receberia 400 mil euros. O Fundo de Bolsas de Engenharia da Universidade de Lisboa receberia 300 mil euros. Serviços para idosos, assistência a veteranos, desenvolvimento comunitário, causas dignas geridas por pessoas gratas, em vez de familiares com direitos adquiridos. A senhora Costa ajustou os óculos. Sênior Almeida, compreende completamente estas disposições? Sim. E está a executar este testamento livremente, sem coerção, completamente, livremente. O David ativou uma câmara de vídeo posicionada num tripé. Para o registro, por favor, diga o seu nome e a data de hoje. Luiz Almeida, 25 de maio de 2025. E está a executar este testamento por sua livre escolha? Estou. A minha assinatura apareceu firme nos documentos oficiais, cada letra deliberada e final. A senhora Costa e o David assinaram como testemunhas, a presença deles garantindo que nenhum tribunal futuro poderia questionar a validade das minhas decisões. O selo notarial foi pressionado no papel com autoridade satisfatória, tornando tudo oficial sob a lei portuguesa. O original ficará no nosso cofre de segurança, disse o Bruno, entregando-me cópias seladas. Estes são os seus registros pessoais. Recomendo guardar uma cópia acessível e outra num cofre bancário, quando acha que eles vão descobrir. Depende de quando escolheres contar-lhes. Guardei o envelope debaixo do braço, sentindo o peso como uma armadura contra manipulações futuras. O voo deles regressa quinta-feira à tarde. Provavelmente vão querer algum tipo de reunião familiar sobre o que aconteceu. O Bruno assentiu, sabiamente. Reuniões familiares após crises tendem a revelar as verdadeiras prioridades de cada um. Fora do edifício do escritório, Lisboa vibrava com a sua energia habitual. Pessoas de negócios apressadas para compromissos, turistas consultando mapas, artistas de rua a entreter multidões. Vida normal a continuar, enquanto o meu mundo pessoal mudava de eixo. A viagem para casa levou-me pela ponte 25 de Abril, com a vista favorita da margarida do horizonte da cidade, espalhada como um postal. Ela teria aprovado o trabalho de hoje. Justiça limpa, legal, proporcional. O Simão fez a escolha dele no aeroporto quando decidiu que eu era descartável. Agora, ele viveria com as consequências. 2 semanas passaram desde que o Bruno selou os documentos finais no seu cofre. Durante esse tempo, mantive a minha rotina pacífica enquanto ensaiava mentalmente este momento. O Bruno e eu confirmamos os detalhes do voo, discutimos o timing e preparamos-nos para o que estava por vir. De pé ao lado dele no terminal de chegadas internacionais do aeroporto de Lisboa, sentia a mesma calma e confiança que me guiara em cada decisão importante da minha carreira de engenharia. O voo 441 de Faro aterrou, disse o Bruno baixinho, verificando o telemóvel. Eles passarão pela alfândega em breve. A pasta de couro debaixo do braço dele continha os documentos que completariam a nossa missão. 3 semanas de planeamento, preparação legal e prontidão psicológica conduziram a este momento. Os passageiros começaram a surgir pelas portas de correr marcadas, nada a declarar. Famílias bronzeadas com colares de flores ao pescoço, casais carregando sacos de compras duty-free, viajantes de negócios verificando os telemóveis, o fluxo habitual de pessoas a regressar do paraíso. Então, vi-os. A Patrícia apareceu primeiro, falando animadamente com o Sebastião sobre algo que vira no avião. O chapéu oversize dela ainda tinha uma etiqueta da TAP, e ela carregava um saco com Algarve escrito na frente. O Sebastião seguia calmamente, puxando 2 malas grandes, o rosto mostrando o cansaço paciente de quem ouviu histórias de viagem durante 6 horas seguidas. Atrás deles vinham a Fernanda e as crianças. A Mia usava uma saia de palha sobre os calções e segurava um ukulele de plástico, enquanto o Ethan tinha um colar de flores falsas ao pescoço. Ambas as crianças pareciam cansadas, mas entusiasmadas, procurando rostos familiares na multidão. O Simão surgiu por último, verificando o telemóvel com o ar distraído de quem tenta reconectar-se com a vida no continente. A camisa havaiana pendia solta sobre calções caqui, e ele movia-se com o jeito relaxado de um homem que pensava que os problemas estavam para trás. Então, a Mia viu-me.
Avô! Ela separou-se do grupo e correu para mim, o ukulele de plástico a balançar ao lado. O Ethan seguiu, o rosto iluminado com alegria genuína. Avô Luiz, sentimos tantas saudades. Espera até ouvires sobre os golfinhos. Ajoelhei-me para abraçar os dois, sentindo os bracinhos deles à volta do meu pescoço com o amor descomplicado que só os netos oferecem. Por um momento, o peso do que estava prestes a acontecer pressionou o meu peito. Mas depois olhei para cima e vi o rosto do Simão. Ele parara de andar completamente, o seu comportamento relaxado de férias, evaporando-se ao processar o comitê de boas-vindas inesperado. Os olhos dele passaram de mim para o Bruno, absorvendo o fato profissional do meu advogado e a pasta debaixo do braço. Pai. A voz do Simão carregava uma nota de cautela. O que estás aqui a fazer? A dar-vos as boas-vindas à casa, disse, levantando-me e posicionando suavemente as crianças ao meu lado. Como foram as férias? A Fernanda apareceu ao lado do Simão, a expressão passando de confusão para algo próximo de alarme ao notar a presença do Bruno. A Patrícia, alheia à atenção, continuou a falar. Luiz, que surpresa maravilhosa. Espera até ouvires sobre o jantar típico a que fomos. E o resort tinha um buffet de pequeno almoço incrível. Patrícia, disse o Sebastião baixinho, os instintos de contabilista captando correntes que ela não percebera. Talvez devêssemos... O Bruno deu um passo à frente, o movimento preciso e profissional. Sênior, Simão Almeida, a voz dele carregava o tom formal de negócios oficiais. O rosto do Simão empalideceu sob o bronzeado das férias. O Bruno estendeu um envelope selado de Manila para o Simão com a gravidade formal de um oficial de justiça. Sênior, Simão Almeida, esta é uma cópia do testamento revisto do seu pai, executado a 25 de maio de 2025. As mãos do Simão tremiam ao aceitar o envelope. O barulho do aeroporto, anúncios, rodas de malas, conversas, parecia desvanecer-se em estática de fundo, enquanto a atenção de todos se focava no documento legal. O que é isto? Sussurrou a Fernanda, lendo o endereço de remetente no envelope. O Simão quebrou o selo com movimentos bruscos, o relaxamento das férias completamente evaporado. Desdobrou os papéis e começou a percorrer o conteúdo, os olhos movendo-se rapidamente pelo texto legal. Observei o rosto dele transformar-se à medida que a compreensão surgia. Primeiro confusão, depois descrença. Depois algo próximo de horror ao chegar às passagens cruciais sobre a deserdação. Isto não pode ser real, disse, a voz pouco acima de um sussurro. A Fernanda inclinou-se sobre o ombro dele, lendo as mesmas palavras devastadoras. O rosto dela perdeu toda a cor ao processar as implicações. Luiz, disse ela, tentando manter um tom razoável. Certamente podemos resolver isto? Pensa nas crianças. São os teus netos. Eu pensei neles, respondi calmamente. Foi por isso que paguei 20 mil euros pelas férias deles no Algarve. A cabeça do Simão ergueu-se dos documentos, os olhos brilhando com a fúria desesperada de quem vê um plano de vida colapsar em tempo real. Não podes fazer isto conosco, sou teu filho. Sim, disse. O filho que me deixou abandonado no aeroporto e me ameaçou quando finalmente me defendi. A Patrícia, finalmente percebendo que algo sério estava a acontecer, parou de falar a meio de uma frase. Luiz, o que está a acontecer? Por que está toda a gente tão chateada? O Sebastião pegou no braço dela gentilmente. Patrícia, talvez devêssemos dar-lhes alguma privacidade. Mas o Simão não estava interessado em privacidade. Isto é impossível. Não podes deserdar a família. Há leis. O Bruno falou com calma profissional. Na verdade, senhor. Almeida, a lei de sucessões portuguesa apoia totalmente o direito do seu pai de distribuir o seu patrimônio como desejar. A documentação é legalmente inatacável. Vou contestá-lo em tribunal. A voz do Simão subiu o suficiente para atrair olhares de outros viajantes. Isto não vai ficar assim. Por favor, faça-o, disse. O Bruno preparou-se para essa possibilidade. A gravação em vídeo da minha avaliação de competência deve ser particularmente convincente para qualquer juiz. A Fernanda ainda examinava os documentos legais,
a mente prática calculando perdas. A casa, os investimentos, tudo, confirmou o Bruno. A Fundação para a Educação Infantil de Lisboa e o Fundo de Bolsas de Engenharia da Universidade de Lisboa são agora os beneficiários principais. O Simão amassou os papéis no punho, depois alisou-os imediatamente como se isso pudesse mudar o conteúdo. Isto é loucura. Estás a deitar fora a tua família por uma discussão estúpida. Uma discussão estúpida? A minha voz permaneceu firme, mas senti o espírito da Margarida a fortalecer a minha determinação. Simão, levaste-me 20.000 euros, excluíste-me das férias dos meus próprios netos e ameaçaste-me quando objetei. Isso não é uma discussão, é traição. A Mia puxou a minha jaqueta. Avô? Por que está o papá a gritar? Olhei para o rosto preocupado dela e senti uma pontada de tristeza genuína. Estas crianças cresceriam a perguntar-se por que a herança delas desapareceu, nunca entendendo que a ganância do pai lhes custara o futuro. Às vezes, os adultos cometem erros que têm grandes consequências, disse-lhe suavemente. A desesperação do Simão atingiu um novo tom. Vamos arranjar advogados. Vamos provar que foste manipulado, que não estás a pensar claramente. O Bruno abriu a sua própria pasta e entregou ao Simão um cartão de visita. Ficarei feliz em fornecer documentação da competência mental total do seu pai a qualquer advogado que contrate. Aviso justo, litígios frívolos podem ser caros. A família ficou agrupada à volta da bagagem de férias, as memórias felizes das praias do Algarve, já ofuscadas por esta nova realidade. A Patrícia continuava a olhar entre rostos, ainda sem compreender totalmente a magnitude do que acontecera. O Sebastião, no entanto, entendeu completamente. O seu passado de contabilista ensinara-o a reconhecer quando os números somavam um desastre. Simão, disse ele baixinho, talvez devesses ter pensado nas consequências antes de agires. O Simão virou-se para o sogro. Não me des lições, isto afeta-nos a todos. Não, disse firmemente. Isto afeta as pessoas que traíram a minha confiança. As tuas crianças são inocentes. É por isso que estabeleci fundos de bolsas que ajudarão crianças como elas por gerações. O Bruno fechou a pasta com finalidade. Senhores, os nossos negócios aqui estão concluídos. Virou-se para a saída do terminal e eu segui-o, deixando a família do Simão processar a nova realidade no meio do caos alegre de viajantes de regresso e reuniões de férias. Atrás de nós, ouvi a voz do Simão a chamar, ainda tentando negociar, ainda incapaz de aceitar que algumas consequências são permanentes. A caminhada pelos corredores do aeroporto de Lisboa parecia diferente da de 3 semanas atrás. Então, arrastei a minha mala por estes mesmos corredores, como um velho confuso e traído. Agora, caminhei ao lado do meu advogado, como alguém que recuperara a dignidade através de uma ação principiada. O Bruno e eu dissemos pouco durante a viagem de elevador até ao parque de estacionamento. O peso da justiça concluída não precisava de comentários. Correu exatamente como planeado, disse o Bruno finalmente ao chegarmos ao carro dele. Melhor, respondi. O Simão revelou o seu verdadeiro caráter perfeitamente. Nenhum juiz anularia um testamento depois de ouvir aquelas ameaças. A viagem para casa levou-nos pela ponte 25 de abril. Enquanto a noite caía sobre Lisboa, as luzes da cidade refletiam-se na água em padrões que a Margarida sempre amara, e senti a presença dela a aprovar o trabalho do dia. Sabes, eles vão tentar contestar, disse o Bruno enquanto navegávamos pelo trânsito de Lisboa. Que tentem, cada advogado que contratarem dirá o mesmo que me disseste. A documentação é inatacável. O Bruno encostou na minha entrada enquanto a luz automática da varanda se acendia. A casa parecia exatamente como esta manhã, mas tudo parecia transformado pela conclusão da justiça. Apertamos as mãos ao lado do carro dele. Obrigado, Bruno. Tornaste isto possível. Tu fizeste o trabalho difícil, Luiz. Defender-te exigiu coragem verdadeira. Após as luzes traseiras dele desaparecerem pela rua, destranquei a porta de entrada e entrei no santuário silencioso da minha casa. O cheiro familiar de mobília polida e o tic-tac distante do relógio da avó da Margarida deram-me as boas-vindas. Na cozinha, preparei um jantar simples. Ovos mexidos, torradas, uma chávena de chá. Sem necessidade de acomodar as preferências ou horários de mais ninguém, apenas comida que eu gostava, comida ao meu ritmo.
A luz da noite atravessava as janelas da sala de jantar enquanto comia, iluminando as fotos de família alinhadas na lareira. A formatura do Simão na universidade, o casamento dele com a Fernanda, fotos dos netos em várias idades. Eles ainda eram família, mas agora podia olhar para eles sem sentir o ardor da traição. A minha poltrona favorita chamava-me da sua posição junto à janela da sala. Instalei-me no seu abraço familiar com o meu chá, olhando para o jardim que a Margarida plantara e que eu mantive nos últimos 3 anos. As últimas semanas transformaram-me de vítima em defensor, de alguém que aceitava maus tratos para alguém que exigia justiça. A Margarida teria orgulho do homem que me tornara, ou talvez do homem que me lembrara de ser. O meu telemóvel estava na mesinha lateral, desligado desde que saí do aeroporto. Sem dúvida, o Simão estava a tentar ligar, ainda acreditando que podia negociar a saída das consequências. Mas algumas lições só podem ser aprendidas, nunca ensinadas. As organizações de caridade receberiam a minha chamada amanhã. A Fundação para a Educação Infantil de Lisboa, a Escola de Engenharia da Universidade de Lisboa, o Programa de Serviços para Idosos, causas dignas geridas por pessoas gratas que entendiam a responsabilidade. O meu dinheiro financiaria aulas de violino para crianças cujos pais trabalhavam em vários empregos. Pagaria livros de engenharia para estudantes que não os podiam comprar. Forneceria refeições e companhia para idosos esquecidos pelas suas famílias. Um bem real no mundo, em vez de financiar mais férias das quais seria excluído. O sol pôs-se atrás das colinas do Restelo, pintando a minha sala em tons de ouro e âmbar. Algures do outro lado do Tejo, a família do Simão provavelmente ainda processava a magnitude das suas circunstâncias alteradas. A Patrícia estaria confusa, o Sebastião a calcular silenciosamente, a Fernanda a planear controlo de danos, e o Simão aprenderia que as ações realmente têm consequências. Terminei o meu chá enquanto a escuridão se instalava no bairro. Amanhã traria os seus próprios desafios, chamadas de familiares, possivelmente papéis legais de advogados desesperados, a logística de atualizar contas bancárias e carteiras de investimento. Mas esta noite, sentei-me na minha própria cadeira, na minha própria casa, rodeado pela dignidade silenciosa de um homem que recuperara o seu autorrespeito. A sabedoria da Margarida guiara-me pelo período mais sombrio de traição familiar até este momento de resolução pacífica. Justiça servida, lições aprendidas, futuro assegurado. Era suficiente, era perfeito, era finalmente completamente meu. Se gostou desta história, por favor, dê um like no vídeo, subscreva o canal e partilhe as suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.